se eu acessei os botões da tela, agora ficou fácil. Agora eu posso programá-los. Eu posso programar. O que eu quero fazer? Eu quero ver o seguinte, ó, quando eu clicar no botão calcular, eu quero ver o que tem dentro da caixa de texto. Então tá bom, então eu vou dizer o seguinte, ó, quando no BT calcular, ponto set on click listener, aí lembra a aula passada do curso desktop, eu vou setar um ouvidor de clique desse botão. Aí eu vou fazer uma implementação anônima aqui, tá? Lembrando a aula passada. Então eu coloco aqui, beleza, eu tenho que colocar aqui um objeto que sabe processar clique, um cara que tem um método onClick dentro dele. Então tá bom, eu vou dar um new nele, new, olha só, onClick listener, onClick listener, new onClick listener. Aí esse aqui é o meu ouvidor de clique. Quer dizer que quando eu clicar nesse botão, esse meu objeto que nós instanciamos de classe anônima, ele vai processar o onClick. Tá? Lá em cima não está importado, Ctrl Shift O, aí você coloca isso aqui, ó, onClick, tá de cima. O Android, viu, Android, Ctrl Shift O, tem que importar, tá? Ctrl Shift O para importar, e fica assim, ó, bonitinho. Quer dizer o seguinte, no meu botão calcular, eu estou setando um ouvidor, um listener de clique. Né? Ou seja, um ouvidor, estou instanciando ele de forma anônima, conforme eu já mostrei para vocês em outras aulas. E aqui nós temos o que? O método que deve ser implementado. O que eu quero que aconteça quando eu der o clique. O que eu quero que faça? Eu quero dar uma mensagem. Né? A mensagem com o texto que está dentro do meu edit text. Então eu faço o seguinte, então eu vou dar uma mensagem. Para dar uma mensagem, existe uma classe chamada toast. Toast.make text. Esse contexto é a tela, é a activity que está chamando ela. Como chama a minha tela? Chama tela cadastro.dis. Isso aqui acessa a referência ao objeto da própria tela. É a própria tela. Eu estou construindo um texto que está sendo originado pela própria tela de cadastro. E aqui eu coloco qual é o texto. Eu posso até pôr assim, olá, por enquanto. Olá. E a duração desse texto. A duração dele, aí eu utilizo dentro da própria classe Toast, ela tem uma constante chamada long e outra short. Eu quero que seja uma mensagem short. Ou seja, vai aparecer a mensagenzinha e vai parar. Uma mensagem curta. Aparece uma janelinha e ela já some. Só uma mensagem rápida. Tá? Beleza. E aqui, por fim, eu chamo o método show da própria Toast. Então esse cara faz o quê? Exibe uma mensagem e apaga. Exibe uma mensagem rápida. Exibe uma mensagem rápida. Desculpa. Recapitulando, eu estou acessando apenas os componentes de tela e aqui estou o quê? Configurando, criando um listener, ou seja, um ouvidor que possa processar o clique do botão de forma anônima. Pronto, é isso aqui, de forma anônima. Então o meu listener, ele vai existir para cada botão. Nós vamos ter um listener correspondente ao seu evento ali. Beleza. Com isso, ao clicar no botãozinho, ele já tem que dar um oi. Eu não mandei ainda exibir o texto da caixa de texto, mas olha só, se eu rodar isso aqui, se eu rodar o meu aplicativo, agora já tem que funcionar. Ele tem que carregar no nosso emulador. Aí, carregou o emulador, aí deu aqui as mensagenzinhas que carregou certinho, né? E aqui está a telinha, no emulador, funcionando. Se eu clicar no botão, olha lá, olá, e vai apagar. Agora sim, eu entendi tudo isso só para esse olazinho. Por isso que o usuário fala assim, tem como você colocar só um negocinho? Você sabe que esse negocinho no sistema vai tudo sair, né? Tem como colocar só um botãozinho, tem como colocar só uma mensagenzinha. Aí é um tanto de coisa que tem que fazer. Mas é isso aí mesmo, gente, tá? É isso aí. Olha, se você também ativar no seu celular o modo depuração, né, como desenvolvedor, existe o espaço certinho. Lá no final da apostila, eu coloquei para você esse espaço. Não está aqui, já está fechado, né? Mas assim, você vai ativar a configuração do seu celular.
e vai em Applications, desenvolvimento, e aí coloca USB ativado, USB debugging, né? Aí quando você rodar o seu aplicativo, ele vai perguntar para você se você quer rodar no seu emulador local ou se você quer emular no seu celular. No meu caso já detectou que tem um celular aqui plugado no USB e está mostrando no celular. Bom, já fizemos o teste no emulador. Agora, ao invés de ele mostrar um olá apenas, né, eu quero mostrar o que está dentro do primeiro componente. Eu quero mostrar o que está dentro do primeiro componente. Então, o que eu quero fazer? Ao invés de eu colocar assim, eu vou pôr assim, ó, texto. Ó, o texto, né, 2 pontos. Na frente, eu quero concatenar com o que está aqui dentro desse componente. Então, eu acesso o próprio componente e ele tem várias propriedades. Ó, método getText. Olha lá, getText. Aí, que me retorna um cara do tipo editable. Aí eu mando toString nele, pronto. Eu acessei o texto do componente, tá? Desse componente, e ele fala assim, bom, olha só o que ele está falando a mim aqui, ó. Olha o que ele está falando a mim. Pô, você está acessando, isso aqui é importante, você está acessando uma variável que foi declarada lá fora. Ela tem que ser constante. Ele está dizendo isso para mim. Não pode ser desse jeito. Tem sentido, sabe por quê, gente? Porque esse new onClickListener, ele está construindo uma classe e já está instanciando um objeto dela. Só que essa variável aqui, ela está para o lado de fora dessa classe. Ela está para o lado de fora. Então, o que ele está dizendo? Se eu vou instanciar, se eu estou criando uma classe, já estou instanciando um objeto, e eu estou usando variáveis externas, eu não vou conseguir manter o meu comportamento se essa variável externa ficar modificando. Porque quando ela foi compilada, esse cara já tinha que estar fixo, ele não pode ser mudado depois. Porque essa classe aqui que está sendo construída, ela depende de uma coisa externa. Então, resumindo, você só vem aqui e coloca final. Pronto, por quê? Porque isso aqui é uma classe que eu estou construindo e já estou instanciando ela de forma anônima. Então, se eu estou usando variáveis externas dentro dela, então eu tenho que colocá-la como constante, porque senão ela não consigo garantir o comportamento. Tá? Ficou final aqui. Certo? Agora sim eu consegui acessar. Tá? Ele quer dizer o seguinte, tem que ser final porque quer dizer que essa variável é de número 1, eu não posso chegar aqui em qualquer momento no programa e modificar ela, falar que ela não é mais aquele componente, agora ela é outro. Eu não posso ficar trocando ela de componente. Falar, esse add número 1 era para o primeiro componente, agora esse add número 1 é para o outro componente. Eu não posso ficar trocando de ponteiro à vontade com ela. Porque como eu estou construindo uma classe anônima aqui, então essa referência tem que ser fixa. Eu não posso ficar variando ela. Tem que ser fixa a referência. Não quer dizer que o conteúdo do objeto não muda. O conteúdo muda. Uma coisa é o conteúdo que está digitado aqui dentro. Aqui dentro vai mudar à vontade o conteúdo. O cara pode estar no 10, 20, 30. O que nós estamos falando é a referência ao componente, é o ponteiro lá. Ele não pode trocar. Uma vez que você criou o ponteiro para o objeto, você não pode ficar dizendo que esse número 1 vai ficar trocando de objeto toda hora, não. Tá? Por causa dessa classe interna aqui. Então, olha só. Pronto. Se eu rodar isso aqui novamente, clico direito, dou um run as no meu emulador, aí ele recarregou, né? Dá uma apagadinha lá, recarrega, carregou, calcular. Olha só, vou pôr aqui o número 10, por exemplo, tá vendo? Calculei, texto 10. Tá vendo? 10. Eu posso mudar, aqui sim, eu posso mudar à vontade. Qualquer número que eu quiser. Não vai confundir esse final como sendo que o conteúdo nunca pode mudar, não é isso. Esse final, o que não pode mudar é a referência do objeto, só isso. Tá? Então vamos lá, faça isso aqui. Para somar é fácil então, né? O que a gente faz? Acrescenta o quê? Mais um componente, certo? Aí ele diz assim, esse aqui é o foco é nesse primeiro, né? O segundo, só duplicar, copia aqui, duplica, olha lá. Colocou o segundo e colocou add número 2, ó. Pronto. Mesma coisa, só que sem o foco. O foco o cursor vai iniciar piscando em qual deles? Então, no primeiro, só. Acabou. A parte da tela acabou. Coloquei um outro componente de tela. Acabou. Se eu visualizar aqui no gráfico, ó, eu já consigo ver o resultado. Número 1, número 2. Ah, não acabou não. Falta o quê?
Um outro edit text. Ó, lembra de mudar o ID, tá? Eu vou pegar esse primeiro edit text aqui, ó, tá vendo? E vou colocar em cima do número 2. Por quê? Porque eu quero um outro rótulo. Eu quero um outro rótulo. Então eu coloco assim, ó, edit text 2. E aqui, número 2. Existe esse cara aqui no meu string? Não. Ctrl 1. E agora eu crio ele, ó. Crio, ó. Olha lá. Número 2. Eu vou deixar você fazer agora. Vou dar um tempo para você fazer. A sua tela tem que ficar assim. Número 1 e número 2. Um text view aqui, número 1. Um text view aqui, número 2. E um botão calcular. Então, coloque esses dois componentes na sua tela. Agora que nós já temos os dois, olha só, os dois componentes de tela, então nós temos número 1, esse é um text view, certo? Olha só, acompanha comigo. Número 1, text view. Esse segundo é o que? Um edit text. Agora um text view, um edit text e um button. Não tem nenhum mistério, certo? Tá. Agora o que nós vamos fazer? Um ID para cada um. Então, para cada um tem um ID. Text view 1, mantém, add número 1, text view 2, add número 2 e o botão calcular. Tranquilo. No string não existia esse texto correspondente ao número 2, somente ao número 1. Então, no número 1 já tinha uma string para ele. No número 2 não tinha. Então, o que a gente fez? Criamos uma string para o número 2. Pronto. Finalizou a parte da tela. Agora, fecha o XML. Acabou. Agora nós estamos na classe. Agora nós já acessamos o botão, acessamos o primeiro componente. Os text view a gente não precisa acessar nesse momento. Então, acessamos só o botão e os dois componentes. Então, eu preciso acessar agora o segundo componente para poder pegar o valor que está dentro dele. Para eu poder somar os dois. Então, eu venho aqui, acesso o segundo componente, add número 2, faço a mesma coisa, faço um cast, né? Find view by ID. Agora, o que eu ponho aqui? r.id.add 2. É o segundo componente. Opa, perdão. Pronto, tá ali. Tem o segundo elemento. Agora eu preciso pegar o que está nesse elemento, mais esse elemento e mostrar a mensagem. Então eu posso somar aqui fora ou eu posso somar lá dentro. De qualquer forma, né? Por exemplo, esses objetos só precisam ser final se eles vão ser acessados pelo meu listener. Se eles não forem acessados, por exemplo, eu não vou acessar pelo listener diretamente aqui, ó. Eu quero colocar aqui, por exemplo, a soma, direto a soma. Beleza, então eu vou declarar uma variável aqui. Agora sim, a soma tem que ser final. Final soma, constante, certo? Ela vai receber o quê? Esse mais esse, certo? Só que aí tem um problema. Por quê? Porque eu quero calcular toda vez que clicar. Eu quero calcular. Eu não posso deixar minha soma pronta aqui, ó. Por quê? Porque toda vez que clica, é uma nova soma. Então, o que eu tenho que fazer? Não tem jeito. Eu tenho que calcular essa soma toda vez que realizar o clique. Clicou, soma. Clicou, soma. Clicou, soma. Então beleza. Então eu vou precisar de novo deixar aqui final. Deixar aqui final. E aqui eu vou criar o meu soma. Meu double soma. Que vai receber o que está nesse cara mais o que está nesse. Certo? Só que aí, é como se fosse assim, ó. O número 1, né? Mais o número 2. Como fosse assim. Só que eu vou ter que acessar esse número 1 mais o número 2 desse componente. Add número 1 e add número 2. Só que eles vêm para mim como componente. Eu tenho que extrair o texto dele. Eu preciso extrair esse texto dentro de variáveis numéricas. Por exemplo, double. Por exemplo, número 1. Olha só, número 1 recebe o quê? O meu componente, eu vou carregar o texto dele. Carrega o texto dele, certo? Como string. E agora eu preciso transformar esse cara aqui num double. Eu tenho que transformar. Então eu tenho uma classe double. A classe double que vai me converter para double o que está aqui entre parênteses. Opa, beleza. Então eu acessei o texto do componente e transformei para double para poder somar. De novo, aqui embaixo, o que eu fiz aqui, ó? Double
número 2, recebe double, ponto, parse double, add, número 2, ponto, acessando o texto lá dentro, para string. E aqui eu converti e acessei. Então eu tenho os dois números e a soma. Certo? Como eu precisei acessar o add o número 1 e o add número 2 de dentro do meu listing, eles têm que ser constantes. Senão, olha só, se eu tiro aqui, já temos um problema. Tá? Eles têm que ser falha. Ali. Certo? Acessei, deixou constante. Agora, só mostrar a soma, os dois números. Então, se eu rodar o nosso aplicativo agora, ele já tem que mostrar, ao invés de mostrar texto, né, eu poderia mostrar soma. Mas eu já mandei rodar. Vamos deixar aqui, vamos visualizar. O texto vai ser a soma, certo? Então, carregou. Número 1, 10. Número 2, 20. Calcular. Olha lá, o texto, 30. Ah, eu não vou pôr texto, vou pôr soma. Aí, vou rodar de novo. Run as. Aí ele vai tirar, né, vai reinstalar o APK, né, que é um arquivo que ele gera. Depois a gente vai ver isso aí no aplicativo. E nós temos a soma. Com isso a gente pode fazer tudo. Inclusive, eu até pensei que eu acho que eu vou fazer uma lista para vocês mesmo. Por causa dessa dificuldade que eu vi que vocês estão tendo, eu vou fazer primeiro uma listinha para a gente criar a telinha, acessar os dados, antes de eu mandar o desafio do projeto total. Tá? Então vai ficar aqui, ó, 20 mais 20, calcular, soma 40. Tá? Então, resolveu o problema. Nós criamos uma tela, criamos seus componentes, criamos um activity para ela e aprendemos a executar no emulador. Na aula número 1 já fizemos isso. Tá ok? Então, quero que vocês concluam essa tarefa aqui.